Hola a todos, bienvenidos a todos los que se están conectando, o se van a conectar o van a ver este programa retransmitido. Esta es la cuarta entrega de esta mesa de debate, podemos decirle, esta programación que está hecho y está diseñado para bendecir tu vida y para traer claridad en muchos temas que quizás eh, son temas tabú, que no se habla dentro de la iglesia, que no hay claridad. Así que nuestra intención es poder ser de bendición para tu vida, ser de claridad, que el Espíritu Santo nos pueda usar como instrumento para bendecir tu vida y para hablar a tu corazón. Nuestra intención siempre va a ser bendecirte. Así que muchas gracias por una vez más aceptar que podamos entrar, ¿no? Entrar y darnos esa oportunidad de escuchar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que bueno, bienvenidos a todos, bienvenido a Bruno, gracias a Amém. Mario por recibirnos una vez más en esta mesa de debate, en este programa, por su gracia. Así que Dios te bendiga y buena escucha. Muy bien. Bueno, mi gente, esta es la cuarta entrega de tu programación por su gracia. Hoy tenemos un tema que hay muchos que van a estar escuchando, muchos eh, unicitarios que no van a entrar en nada y se van a llenar de odio con este tema, porque vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco de ese ser, de esa persona, porque en realidad el Espíritu Santo es una persona tal y como lo establece la Escritura, tiene sentimientos, se enoja, siente tristeza y todo así. Es un tema que decidimos tocar porque es muy necesario, principalmente conocer a esa persona que está aquí con nosotros y que intercede por nosotros, tal y como establece la palabra. Bruno, danos los datos sobre el Espíritu Santo. Amém. Olá, pessoal. Hoje a gente estamos abrindo a programação sobre a questão sobre o Espírito Santo, né? Sobre uma pessoa que geralmente, não gosta de pronunciar isso, né? Mas ele está muito mal, muito esquecido, mal pronunciado nos púlpitos, né? De hoje em dia. Então, assim, o Espírito Santo, hoje a gente estamos abrindo essa programação, né, para mostrar, né, o maravilhoso amigo que a gente tem, o Espírito Santo, a pessoa a qual, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou o Espírito Santo sobre nós aqui para nos ajudar, para nos aconselhar, né? E só que assim a gente não vamos só falar por nossas palavras, nós vamos comentar pela Bíblia, vamos comentar por estudo que a gente estudemos, né? Abrir o leque aqui, né? Como eu estava falando para os meus colegas hoje lá desse serviço, lá estava comentando, né? Como é maravilhoso a gente conhecer o Espírito Santo, como bom a gente conhecer verdadeiramente Ele, né? Pelas escrituras, pela intimidade, né? E aí eu estava estudando, falando com meus colegas, né? E dizendo assim, ó, sobre os atributos, sobre os frutos, sobre os dons que ele nos proporciona para fazer a obra dele, né? Eu estava lendo sobre os atributos dele, né? E aquilo ali me emocionou, né? Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis que pertencem a só Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Os atributos comunicáveis que ele reparte, que ele dá para a gente trabalhar, viver com eles, que simboliza, que é os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a misericórdia, a mansidão, domínio próprio, né? Esses frutos aí que o Espírito Santo dá são atributos comunicáveis, a qual ele comunica, ele dá para as pessoas, ou seja, para as pessoas passar um para outras, né? Ou seja, para a gente sentir o amor que Deus sente pelas pessoas, ele nos enche desse fruto e a gente
transpassa e os atributos incomunicáveis pertencem a só Ele, a Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, né? A qual é a eternidade, a qual como Criador que cria todas as coisas, a qual Ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Então esse tipo de atributo que só a divindade tem, é só Ele que tem, é só Ele que pertence. Jamais nós vamos ter, nós somos falhos, somos pecadores, precisamos dele, precisaremos sempre, né? Eu estava estudando sobre Paracletos, né? E Paracletos do grego é alguém para estar do lado, para te ajudar, para te aconselhar, para te dar força, para estar disposto nas tuas fraquezas, nas nossas fraquezas, né? Então, o Espírito Santo, além dele ser um amigo fiel, quando a gente ora, já se deparou, pessoal, irmãos, ouvintes, já se deparou numa situação que tu tá orando e tu não consegue mais orar, não sai mais palavra da tua boca, aí tu começa a chorar. Aí tu começa a chorar, 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 e tu sente aquela glória assim no ambiente onde que tu tá. E ali aquelas lágrimas caindo ali. Ali a Bíblia fala que quando a gente não sabemos mais o que orar, vem o Espírito Santo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele, quando ele está aqui, ele está com o povo de Deus ali, ele está sendo adorado, ele está ali no meio do povo de Deus ali, ele está enchendo as pessoas, as pessoas estão se enchendo do Espírito Santo, né? Então, assim, ó, o Espírito Santo, além dele ser o amigo fiel, além dele ser o consolador, além dele ser o, o que dá os dons, o que dá os frutos, ele é uma pessoa, sabe? A mesma pessoa que Jesus, que o Deus Pai, os atributos, a sensibilidade que Jesus tem, tudo que Jesus fez, o Espírito Santo ele faz também. Então, assim, ó, então nesse tempo que a gente estamos vivendo, eu quero dizer que assim, que o Espírito Santo ele está sendo esquecido, não estão querendo comunicar, falar dele, porque o Espírito Santo é um dos que está trabalhando até agora. Ele trabalha, trabalha sem cessar, ele está sempre nos ajudando, ele está sempre nos fortalecendo. É uma pessoa, um amigo fiel, né? Então, assim, ó, qualquer dúvida que tu tiver, irmãos, amigos, vizinhos, o ouvinte que estiver escutando, assim, pede ajuda para ele vai te ajudar, né? Então, assim, ó, como eu estava comentando com meus amigos sobre o Espírito Santo, além dele ser uma pessoa e uma divindade, ele, no mundo espiritual, quando a gente estamos diante de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, quando a gente faz alguma coisa de errada, ou quando a gente faz um vacilo, e a gente sabe que tem o nosso acusador, o diabo. O diabo ele tá lá nos acusando para Deus. Olha lá, o teu servo fez isso, fulano de tal fez aquilo, e o ciclano fez isso. E aí, e Deus no trono tá só escutando para julgar. Aí o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, ele vai lá e intervenha e fala para Deus Pai, fala assim, Pai, eu morri por eles, eu fiz a grande obra, eu me sacrifiquei por eles e mostra a mão furada. Isso é só uma ilustração que eu estou fazendo para vocês entenderem, né? Então, aí quando tem essa cena, acontece tudo isso lá no céu, o Espírito Santo, ele vem nos convencer, ele coloca a palavra no nosso coração, na nossa mente, dizendo assim, ó, não desista, seja forte, Jesus morreu por ti, não desiste, a tua salvação está em pé, a tua salvação está contigo, a salvação está nas tuas mãos, Deus, eu te perdoo, eu estou contigo, não te deixarei. Pode teu pai, tua família te deixar, eu jamais te deixarei. Assim é o Espírito Santo, o Consolador. É a pessoa mais importante na tua vida, é a pessoa que nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. É o Espírito Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Buena introducción, Amén, amén, del gloria a Dios. Espíritu Santo. Sí, para conocer un poco del Espíritu Santo, como mismo hablábamos ahorita,
el Espíritu Santo no está solo. Si nos vamos a Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, cuando inicia la creación, ahí vamos a ver claramente que hay tres entidades, o más de una, mejor dicho. La palabra registra de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra se estaba desordenada y vacía, pero principalmente que el versículo 2 dice de la siguiente forma: y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre las aguas. Entonces, acá vemos la creación, cuando iniciamos la creación, vamos a notar algo, y es que eh, cuando el Señor empezó a hablar, habló en plural, y el Señor ¿qué hacía? Él hablaba, pero había alguien que ejecutaba, había alguien que hacía ese trabajo. ¿Y quién era que hacía el trabajo? El Espíritu Santo. Dice la palabra nos registra que el Señor manda a la tiniebla que se separen de la luz, manda las aguas dulces, la del mal, que se separe, manda las aguas separarse de las aguas, y de igual forma eh, hace que la tierra sobresalga, y todas esas acciones, mientras el Señor hablaba, había alguien que la hacía. ¿Y quién era que la hacía? El Espíritu Santo. Entonces, mientras nosotros hablábamos, cuando se habla de la persona del Espíritu Santo, hay mucha tela para cortar, como decíamos ahorita. Porque es que el Espíritu Santo es todo. Vamos al inicio del ministerio de Jesús, y Jesús no se activó hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él a los 33 años. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que todo lo que hace el creyente, o todo lo que va a ser un creyente, tiene que estar respaldado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien respaldaba a los reyes, respaldaba a los sacerdotes, respaldaba a los profetas, y todo tenía que venir el Espíritu Santo. É, né, pessoal, o Espírito Santo, além dele, como o irmão Manuel ali pronunciou ali, né, me fez me lembrar ali quando Deus que fez a grande obra, né, fez os céus e a terra, né, e tem uma cena ali que Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali está um plural de 3 pessoas. Imagina um conselho de 3 pessoas ali planejando fazer o ser humano, a sua imagem conforme a imagem e semelhança. Então assim, ó, hablar do Espírito Santo é a mesma coisa que a gente, não digo que ser obrigado, mas é preciso falar do Deus Pai e Deus Filho, porque eles estão em concordância todo o tempo. Porque tem nos evangelhos, tem cenas que Jesus fala assim: eu não posso fazer a não ser permissão do Pai. Quando Jesus estava ali em Getsemane, acerca que Jesus já sabia que tudo que havia sobre ele, falou assim: ó, Pai, faça-se a tua vontade. Pai, afasta de mim esse cálice, mas porém faça a tua vontade. Ou seja, os 3 estão sempre em concordância, né? Então tem outra cena ali que, se eu não me engano, me falha a memória, eu sei que é sobre a Torre de Babel. A Bíblia fala que os homens começaram a fazer uma torre de Babel e começou a crescer a humanidade ali. E ali Deus, ali teve um plural também. A Bíblia fala ali que Deus viu os homens construindo aquela torre lá, e Deus falou assim: abaixamos, nós baixamos, ou seja, falou em plural também. Ou seja, as 3 pessoas estão com o mesmo pensamento, e como o irmão Manuel ali estava iniciando ali acerca da criação, eu imagino assim, ó, claro, a imaginação da gente é limitada, Claro. mas a gente... Alegoricamente lo que sucedía. Exatamente. Tudo que ele falou ali, eu já tinha pensado. Isso uns 4, 5 anos, a questão da criação. Um exemplo, Deus como grande arquiteto, Jesus como a palavra e o construtor, o Espírito Santo. Imagina, que tremendo.
si nos vamos ahí, Carlos, ¿qué tú crees? El Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo forzado, ¿no? Claro, es la fuerza. Aparte es la- del es- sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo ha sido quien se ha tomado casi todas las cargas. claro, es el que materializa las cosas espirituales. O sea, es el que nos hace capaces de realizar cosas, o sea, espirituales en el mundo natural. O sea, es el único que podía hacer que Jesús pudiera sobrellevar una carga tan grande que era el pecado de la humanidad. Claro. O sea, dice que toma de la palabra de Dios y las hace realidad en nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo tiene, como yo comentaba, es un pilar muy importante en la vida de un cristiano y a mí me da cierta, no sé, confusión entender, saber que hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo, Eu que tam... no, que no creen en la Trinidad. Aí eu concordo Yo contigo. no, yo no sé qué tipo de evangelio tienen esa gente, porque la Biblia dice que el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Y en Romano, él dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Exatamente. O sea, el Espíritu Santo es el que nos revela la identidad que Claro. tenemos en Dios. Es el que nos da esa identidad de hijo de Dios, es el que nos da el poder de ser hijo de Dios. Entonces, no creer en el Espíritu Santo es como tener palabras, es como estudiar medicina y nunca aplicarlo, y no sabes hasta dónde puedes llegar. Es como Exatamente. un cirujano que estudia durante 5, 10, 15 años, estudia medicina para ser cirujano, pero nunca quiere agarrar una cuchilla, nunca quiere operar, no quiere ejercer. Entonces, es como que es algo hueco, se vuelve algo hueco. Y la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien que habla, que siente, que se mueve, que es palpable, es alguien que nos ayuda, es alguien que está presente, es alguien que está ahí, siempre en todas las palabras, en todos los puntos importantes de la palabra en la Biblia, siempre el Espíritu Santo estuvo ahí, siempre, desde la creación hasta este preciso momento, el Espíritu Santo es el que hace muchas cosas. Entonces, Él está ahí, Él está Sim. acá presente, Claro. Él está Exatamente. con Gloria a nosotros. Dios, aleluya. Aleluya, Exatamente. aleluya. Y otra cosa que hace el Espíritu Santo que dice la Biblia es que nos revela las cosas del Padre. O sea, dice que Él trae los pensamientos, las cosas del Padre y nos los Exatamente. revela a nosotros. O sea, sin el Espíritu Santo nunca tendremos revelación de lo que es Dios, Amén. de lo que es y É lo que verdade, puede amigo. hacer Dios y lo que habla Dios. Eh, bueno, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero tendríamos que enfocarnos en una cosa porque el Espíritu Santo es un punto muy importante, es un punto es un pilar muy importante en la vida de un cristiano y tenemos que darle libertad, ¿no? Darle prioridad al Espíritu Santo en nuestra vida y poder conocerlo. Hay un predicador que siempre dice, tenés que volverte amigo del Espíritu Santo, hablar con Él y que Él te guíe, que Él te muestre las cosas que tenés que hacer y lo que Dios ha planeado para nosotros antes de la creación del mundo, para que nosotros podamos andar en el camino que debemos de andar. ¿Ibas a agregar algo más, Bruno? Agregar um pensamento, assim, eu tava escutando ali cada um falando, e aí eu me relembrei algumas palavras que eu tava lendo, segundo a Bíblia ali, a palavra do Senhor ali, a escritura. Eu me lembrei quando Romanos capítulo 8, e não, me falha a memória do versículo, que a Bíblia fala assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Claro. Imagina, imagina. Versículos 12, 14 E, por ahí. e aí tem cenas na Bíblia ali que o Espírito Santo é tão importante que cada cura, cada gesto que Jesus fazia, eu creio que era o Espírito Santo. Tem uma cena ali, ó, que muitas pessoas não contaram, não é mencionado,
Mas quem lê a Bíblia se dá conta, o Espírito Santo revelou para Jesus. Claro. Aí tem uma cena ali que Jesus... Romano 8, 9. 8, não, isto. Aí tem uma cena que Jesus tá diante de... Jesus não, Pedro tá em tal lugar e os cobradores de impostos perguntaram para Pedro, não paga o vosso mestre os impostos, dois denários dos impostos? Aí Pedro falou que sim. Aí quando chegou diante de Jesus, aí Jesus se antecipou, falou assim, ó, de quem cobra os reis da terra? Os impostos ou tributos? Dos filhos ou dos El estrangeiros? extranjero. Aí Pedro falou, dos estrangeiros. Aí o que eu quero dizer com isso? Antes de Pedro falar, eu creio que o Espírito Santo revelou para Jesus ali, naquele momento. Então, assim, ó, quando Jesus, quando Deus Pai e quando deu o Espírito Santo, como acho que foi o Manuel que falou, o irmão Carlos que falou, que o Espírito Santo está desde o começo até agora. Foi, Hasta acho que foi ahora, tudo. sí. Tá. Imagina, o Espírito Santo está desde o começo até aqui. Eu estava estudando e estava vendo que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se manifestava em porção momentânea. Um exemplo, momentâneo eu digo, certo tempo, não vive para sempre um sacerdote, né? Então era um momento com um tal sacerdote, era um momento com um profeta, era um momento, uma profecia. Então era um momento que o Espírito Santo se manifestava. Não quer dizer que o Espírito Santo não estava. Eu creio que estava ali. Mas só que hoje, agora, ele não está, ele vive. Ele Claro. vive, a obra dele é vivificar o ser humano, é purificar, é mostrar assim, ó, como é que é, mostrar a direção certa do conserto, da vida verdadeira do cristianismo. Porque como tu falou assim, ó, se a igreja, hoje em dia, não tiver o Espírito Santo, não tem como a gente se santificar. No tem. Não tem como a gente reconhecer quem é Jesus, quem é Deus, Deus Pai. A No Bíblia tiene fala, revelación. não tem, porque assim, ó, uma coisa é que assim, ó, eu conheci as escrituras só a letra. Mas quem me dá revelação, o entendimento profundo que Deus quer falar, é o Espírito Santo, o autor da palavra de Deus, né? Então, assim, ó, em questão de falar do Espírito Santo, como tu falou, é uma semana fechada, é só dele. É. E olha lá, vai faltar dias. Porque imagina falar imagina, a gente tem que falar do Velho Testamento, depois do Novo Testamento, depois aplicar tudo, a doutrina, os atributos, os frutos, os dons, como o Emmanuel falou, falar da pessoa, falar do propósito, falar da obra dele, falar dos nomes específicos em cada cena que ele se manifestava. Aí tu para analisar, não. Eu não sei o que tá tendo, tá dando nessas igrejas. Olha, se eu vejo que assim, que muitas pessoas, as pessoas falam assim, pá, já deparei com muito assim, eu não sei o que vou pregar. Não sei o que vou Claro. pregar, tô lendo, não tô entendendo. Daí tu tem, meu amigo, busca o Espírito El Santo. Espíritu Santo. Claro. Dice Romano 8, 26, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemido indecible, gemido que no No. pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Es una versión la traducción actual. Está muy interesante porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a superar nuestras debilidades? É verdade. Não tem como tu No, saber. no tenemos Não, cómo. não tem como. Tú puedes tener, yo conocí muchas iglesias, por ejemplo, yo nací en una iglesia que no creían en el Espíritu Santo. Yo no sé si hasta ahora que no creen en el Espíritu Santo, no puedo decir si creen o no todavía. No creían en el Espíritu Santo. Y el pastor terminó acostándose con una mujer de la iglesia y se fue se abrió otra iglesia y seguía su vida. Entonces, cuando tú no tienes al Espíritu Santo, ¿cómo tenés esa
como dice la palabra, ese temor de saber qué hacer, cómo actuar frente a una debilidad, porque la debilidad, cuando nosotros estamos frente a algo y nos sentimos débiles, porque esas cosas nos gustan. Sim. En nuestra carne le gusta, ¿no? Porque el pecado no es feo. Porque hay muchos que dicen, el pecado, no, el pecado no es feo. El pecado es atractivo. Porque Exatamente. dice que el pecado es atraído por nosotros mismos. O sea, nosotros atraemos lo que nos Se gusta. fosse ruim, a No, pessoa não iria. nadie pecaría. Podia. Entonces Dios sabe que nosotros, frente a lo que nos gusta, tendríamos dificultad de resistir. Entonces Él dice, ahí tú tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar cuando tú no Exatamente. puedes. Claro. Porque cuando yo estoy frente a algo que me gusta, yo no puedo resistir porque me gusta, porque es lo que yo quiero, es lo que mi carne, es lo que mi carne quiere, es lo que el yo quiere. Entonces, si yo no tengo a nadie que me ayude a resistir a eso que yo quiero, entonces estoy frito. Entonces el Espíritu Santo es el que está ahí para decirme en el oído, mira, eso no te conviene. Entonces te hace ver más allá del disfrute en el momento. Más allá, te hace ver después del tiempo, porque uno tiene que tener el discernimiento, porque el discernimiento funciona así, el Espíritu Santo es un discernimiento para pensar más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo me va a afectar esa decisión que voy a tomar? Ese es tener discernimiento. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo me va a afectar? ¿Me va a afectar positivo o negativamente? Entonces, si yo estoy frente en una situación, un ambiente, que todo favorece a que yo cometa ese pecado, si yo no tengo al Espíritu Santo, entonces no hay cómo. Entonces, por eso la gente que está en el mundo, hay una palabra que yo voy a robar de un predicador, tienen la conciencia anestesiada, o sea, cauterizada, o sea, Cauterizada. no saben que lo que están haciendo está mal, pero le da igual, porque no pueden ver más allá de eso. Porque el que te hace ver más allá de ese momento, de ese pecado, lo que te hace pensar en el momento de cometer el pecado, que te va a afectar negativamente, es el Espíritu Santo. Sim. Es el único que puede hacerlo, Claro, claro. porque yo quiero el pecado, yo quiero pecar, yo quiero hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque yo tengo esa naturaleza de ir constante al mal. El É que único nem que me a equilibra, nossa natureza é que nem um imã. claro, Puxa as coisas ruins. Ou ao revés, nós, nos as puxa, coisas nos puxa. entiende. Entonces es un imán, es como un Claro. imán que se atrae. Entonces el Espíritu Santo es el que está ahí en todo momento para que antes de pisar un lugar, mirar por dónde voy a pisar, Sim. para no lamentarme después. Claro, com Ese certeza. es el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos Bien. guía a toda verdad. Eso se encuentra en Juan 16, 13. Jesús le habla a los discípulos de eso mismo, porque luego que Jesús resucitó, todos sabemos que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y luego, porque no había venido definitivamente para todos, luego el Espíritu Santo, Jesús le da la autoridad a los discípulos para que ellos salgan, prediquen, hagan milagros, hagan sanidades y todo lo demás. Y habían hasta personas que estaban echando demonios fuera. Y Pedro se acerca y le dice, Señor, esta gente está echando demonios fuera y no andan con nosotros. Y el Señor le dice, si no es contra nosotros, es con nosotros. Así que Exatamente. tranquilo, Pedro. Claro, claro. Entonces, ¿qué dice acá Juan 16, 13? Jesús le dice, muchas cosas me quedan aún por decirle, que por ahora no podrían soportar. ¿Cuáles eran todas esas cosas? Lo mismo que Jesús dice en Mateo 24, las persecuciones, los ataques, la destrucción del templo y muchas cosas más. Pero ¿qué le dice en el versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu Santo de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habrá por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Entonces, ¿qué sucede en cuanto a esto? Si una persona
no se acerca al Espíritu Santo y no empieza a tener una intimidad con el Espíritu Santo, es una persona que va a estar todo el tiempo perdida. Porque tal y como le dijo Jesús, Él es quien lo va a guiar a ustedes a toda verdad. Él es quien lo va a guiar, Él le va a recordar las cosas que ya yo le enseñé y le va a mostrar cosas por Exatamente, venir. com ¿Qué es lo certeza. que Jesús le está diciendo ahí? Que hay cosas que no han llegado y ustedes van a saber. Y ahí vemos lo que sucedió con el Apocalipsis, con que, Juan. Todo lo que, la revelación que Dios le completa. dio, sí. ¿Me entiendes? E agora, sabe, Emanuel, que ia ler essa palavra. Eu ia ler, Ah, ia mencionar, ia comentar ela. Mas agora ele comentando me fez me lembrar em Apocalipse. Imagina, imagina, a Bíblia abre, abre Deus pairando, o Espírito Santo pairando sobre as águas. E a Bíblia fecha com o Espírito Santo, que fecha, eu digo, não que seja no final do Apocalipse, mas ali Jesus falando assim, ó, como é que aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. sí. Então, assim, ó, ou seja, a gente tem que ver que assim, ué, se não é o Espírito Santo que está conduzindo a palavra, quem é então? Quem é Claro. então no meio dos púlpitos? Então eu fico pensando assim, ó. Aí os irmãos estavam mencionando sobre a passagem, eu vou mencionar aqui, ó. João capítulo 3, acerca do Nicodemos. Aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderá fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então eles já sabiam toda a cena, todo, toda a obra que Jesus tinha. E aqui, ó. E Jesus respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua madre, da sua mãe, né? De sua madre e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, por que da água? Água é purificação. Ah, Água, o que aconteceu quando agua es veio? vida. A água é vida. A água é a essência da natureza, a qual quando Jesus foi foi em Samaria e tinha o poço ali de Jacó ali e tinha uma samaritana ali tirando água. Aí Jesus pediu, dá-me de beber. Aí ela fala assim, ó, tu sendo judeu, pede a mim água, água para beber, eu sendo samaritana. Aí Jesus falou assim, ó, se tu soubesse quem é que tá te pedindo água, tu me daria água e eu te daria água viva, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer, essa passagem aqui que eu li de Nicodemos aqui, quando Jesus falou assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, imagina, o reino do céu lá, onde que acontece todas as coisas, onde que Deus habita, onde que Jesus está lá nos advogando, aonde que tá os anjos louvando a Deus, onde que a gente vai habitar, é tudo lá Espírito. A essência de Deus é espírito e verdade. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus falou assim: aquele que for adorar a Deus tem que se adorar a Deus em espírito e em En verdade. verdad. Imagina, são várias passagens na Bíblia que falam acerca do espírito, fala da verdade, fala de Jesus buscando as coisas do Pai, Deus se manifestando. E uma das passagens que eu acho tão linda ali nas Sagradas Escrituras ali é quando Jesus fala em Apocalipse lá, quando ele fala assim, eu não me lembro, mas eu vou abrir aqui, que é Apocalipse capítulo 3 e verso 11, se eu não me engano. Não, 11 não. Capítulo 13, versículo... Não.
capítulo 13, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Então, assim, ó, todos os dias o Espírito Santo, ele tá batendo na nossa porta. Todos os dias ele tá querendo ter uma comunhão de verdade com a gente, com o ser humano. Ou seja, a legalidade que hoje nós temos, a liberdade que nós temos de uma comunhão tremenda e acessível a Deus pelo Espírito Santo, a gente não imagina. Se a gente soubesse, a gente estaria 24 horas ligado com o Espírito Santo. Ou seja, então voltando a falar assim, ó, como eu estava mencionando ali acerca dessa passagem do Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e era bem conhecido naquela região lá. Era bem conhecido porque ele era um regente das escrituras lá. E ele pega e fala assim: bem sabemos que Deus tá contigo porque as obras que tu fazem, Ninguém pode fazer. isto. E aí o que eu quero dizer? Uma pessoa que conhecia as escrituras, sabia de tudo, e aí ele não tinha a sensibilidade do Espírito Santo, não tinha a sensibilidade da obra do próprio Deus que eles adoravam. É da mesma forma, tem pessoas, tem multidões adorando Deus sem saber que tem o Espírito Santo para sentar do teu lado para te conversar com ele. Hoje em dia... ¿Sabes que ahorita nosotros estábamos hablando, Bruno, sobre eso mismo? Y en el grupo decíamos lo siguiente, yo le decía a Carlos sobre eso mismo, sobre las personas que están ministrando dentro de las iglesias. Vos vas a ver personas ministrando con un pecado acabando con todo, y tú lo ves sonriente, predicando, hablando en lengua, haciendo muchísima bulla, y el Espíritu, y son insensibles al Espíritu Santo. Son personas súper insensibles al Espíritu Santo. Son personas que ya perdieron la sensibilidad y no le dan mucha mente a eso. Personas que ya están en sus emociones y se sienten conformes con eso. David, en el Salmo 51, luego de adulterar con Jezabel, luego de pasar las cosas que pasó, ¿qué fue una de las cosas que David le pidió al Señor? Luego de humillarse, decirle: Señor, yo pequé contra ti, yo sé que contra ti pequé, limpia mis pecados para yo así poder predicarle a las demás personas de tu gracia y de tu salvación. No quite de mí. Y principalmente en el versículo 11 dice: no alejes de mí tu presencia, ni me quite tu Santo Espíritu. Cuando David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David. Y el Espíritu Santo venía sobre todo. Nadie podía ser nadie sin el Espíritu Santo. Exactamente. Pero hoy en día hay muchísimas cosas, hay muchísimas personas haciendo muchísimas cosas. Y el truco es: ¿de qué espíritu son ellos? Como le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, esta gente nos están atacando. Oramos como hizo Elías para que baje fuego del cielo y lo consuma. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Mira, muchachos, vamos a ser claros. ¿De qué espíritu vos sos? ¿Cuál es el espíritu que te precede a ti? Porque dime, yo vine aquí a predicar de amor, a predicar de paz, no a bajar juicio por el momento. Y tú me estás hablando de que vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Pero ¿dónde que va el asunto? Que todo creyente debe de hacer esta oración. Porque todos somos imperfectos, todos tenemos problemas, todos llega un momento determinado en que caemos, trompezamos, como le decía Carlos. Una cosa es caer y otra cosa es regocijarse en el pecado, es vivir en el pecado. ¿Entiendes? Son cosas muy diferentes. Y David sabía reconocer mucho esas cosas. Por eso era que la misma palabra dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando habla de conforme, era que Dios quería personas así, que cuando cometieran errores se humillaba, que era lo contrario de lo que pasó con Saúl, ¿no? Entonces Claro. vemos a David acá, que llora, se humilla, se mete en ayuno de oración para que el Señor no le quite a su hijo. Pero ¿qué fue lo más terrible y lo que más le dolía a David? Que le decía: no alejes de mí tu presencia, por favor, Señor. Y no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que todo lo que había conseguido era gracias al Espíritu Santo. Claro, él estaba claro, Claro. estaba claro.
Sí. Porque a gente Él sabía que las obras, en el Antiguo Testamento, claro, David sabía que él no merecía tener al Espíritu Santo, él no merecía tener el puesto que él tenía, porque era un cuidador de oveja, o sea, de cuidar la oveja a reinar sobre todo un pueblo, había un gran contraste. Entonces, él sabía que el que había hecho esa obra fue Dios, Dios lo había elegido. Y lo que marcó un antes y un después en la vida de David fue cuando bajó el Espíritu Santo, cuando Samuel lo ungió y bajó el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo lo tomó y le dio valentía. Siempre decía, vas a ver en el Antiguo Testamento, siempre vas a ver la palabra dice que despertó su espíritu, se levantó en espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que le daba ese extra a las personas, ese extra. Entonces él sabía que sin el Espíritu Santo él podía perder el reino, él podía perder todo, pero si tenía el Espíritu Santo él lo podía recuperar de vuelta. Todo lo que uno tiene lo puedes recuperar, pero si pierdes al Espíritu Santo lo puedes perder todo, hasta tu vida. Y claro, porque te vuelves insensible. Te vuelves Te vuelves insensible. insensible. Y hay algo que yo quiero resaltar. Yo ahora te paso, Bruno. No, No te tranquilo. olvides, no es que que te va a decir. Hay una cosa que uno tiene que entender. Hay algo que es el conocimiento, ¿no? Hay personas que son buenas, o sea, buenos, ¿cómo es que le dicen a las personas que dan buenas charlas? Buenos, Buenos expositores. buenos expositores. No podemos confundir un buen expositor a una persona ungida por el Espíritu Santo. Hay dos cosas diferentes. Hay una diferencia entre una persona que tiene conocimiento y sabe de lo que está hablando y una persona que está hablando de parte del Espíritu Santo, que está siendo usado por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces confundimos cuando una persona habla bien de una... conocimiento con autoridad. Claro, lo confundimos con una persona que está siendo usado por el Espíritu Santo, porque yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios, pero tú ves a esa gente en una plataforma que está dando una charla, te enamoras de lo que están hablando. Muchísimo ateo, tú lo Porque, ves que... claro, porque ellos tienen ese don, tienen ese conocimiento de poder captar la atención de la persona y transmitir su idea a cualquier persona. Ese es un don, eso es algo natural que nace de la persona y eso se aprende. Pero no porque yo hablo bien, no porque yo tenga conocimiento de la palabra, porque es lo que pasó Nicodemo. con Nicodemo. Es lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo tenía conocimiento, lo sabía todo. Y el joven, nacía el israelita, sí, incluido. el joven rico también. Le dijo, pero qué me hace falta? Todos los mandamientos yo los cumplí. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos suplantar con conocimiento y es el Espíritu Santo. Exatamente. El Espíritu Santo no se suplanta con conocimiento. Tú puedes hablar bien, tú puedes tener una iglesia llena de gente, pero esa persona nunca van a ser independiente, porque el Espíritu Santo lo que nos da es independencia del hombre y dependencia de Dios. O sea, sí, pero vos sabes que hay muchas personas que crean a los miembros para que sean dependientes, exacto. Que sean dependientes de Entonces, ellos y no de Dios. entonces son gente que le produce dependencia a la gente, porque Sí. no hablan según el Espíritu, hablan Sino según según conocimiento, ellos. según Claro. ellos, según lo que ellos saben, según sus beneficios. Cuando alguien habla según el Espíritu Santo, la gente encuentra libertad, se encuentra con Dios, la gente entiende a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque yo nací espiritualmente hablando en una iglesia que le daba mucho énfasis al Espíritu Santo de buscar a Dios. Y a veces uno dice, ministerio peligra porque cuando tú tienes hijos sensibles al Espíritu Santo, cuando tú estás errado, se dan cuenta. Sí. Muy Se dan rápido. cuenta. Muy rápido. Claro. Se dan cuenta rápido. Entonces hay muchos pastores que no les gusta eso. No van a querer que alguien sepa que están errados. No van a querer que alguien sepa o vea o discierne que están hablando algo, que están diciendo algo, que están predicando, enseñando algo que lo favorece a ellos. Claro. Entonces, ese es un conocimiento que priva a la gente a conocer a Dios. Ese es un conocimiento sin espíritu. No sé si están entendiendo. Não, tô entendendo, tô entendendo. É que assim, ó, como o Carlos tava falando assim, ó, o conhecimento
é uma coisa que assim, ó, que pode edificar, mas transformar e dar vida, só o Espírito Santo que dá. O exemplo, Muy bueno eso. o que eu quero transmitir, o exemplo assim, ó, uma pessoa, como é, que tem um dotado de conhecimento das escrituras e sabe convencer uma pessoa de desistir, ele, quando ele habla, o céu se rasga, eu vejo no mundo espiritual. Aí tem um porém, uma pessoa que fala muito, ele não cuida de si. Ah, Tá me entendendo? Ele quer se aparecer, ou seja, se ele tem feito algo errado, ele vai tentar maquiar, se Claro. proteger. Ou Lo seja, mismo, lo mismo que hablábamos ahorita. ou seja, vamos botar que isso aqui seja aqui, ó, um tapete, ó, aqui, ó, vou botar sujeira debaixo Bota do sujeira debaixo. Eso. Exatamente. O que acontece nessas igrejas de Por hoje? eso es que van a haber sorpresas en el cielo. Exatamente. Porque nosotros decimos, pero fulano es algo, predica, evangeliza, hace de É todo. profeta. Profetiza. Y ahí es cuando Jesús le dice, apartado de mí, yo no lo Hacedores conozco. de maldad. Hacedores de maldad. Pero ¿por qué Jesús le dice hacedores de maldad? Porque es que ellos aparentaban algo, pero hacían otra cosa. El Y son corazón, parte de la grande la sorpresa. intención. Mas uma das coisas que assim, ó, querendo voltar assim, uma das coisas que a pessoa que tem o Espírito Santo, como o Carlos falou assim, ó, automaticamente a consciência da gente fala com o Espírito Santo, fala assim, que eu tô errado, eu tenho que Claro. me consertar, não posso estar, porque a Bíblia fala, o princípio, como é que é? De la sabiduría. Da Es el sabedoria temor a é o Jehová. temor a Deus. Por exemplo, a pessoa que é sábia, instruída pelo Espírito Santo, ele sabe, eu não sei que eu sei que eu erro e posso errar uma, duas, três vezes, mas eu procurar o erro, não posso justificar diante do Espírito Santo. Eso mismo. Esa. Não posso dizer, Senhor, se eu estou procurando o erro, se eu estou tendo consciência e tem como eu dar as costas pro erro e eu procurar, não tem como eu me justificar. Eu tenho que, o quê? Abaixar minha cabeça, me esforçar a não fazer mais. Então, uma das coisas é que eu sempre, nas minhas pregações, quando eu aconselho uma pessoa, o que a pessoa tem que sempre fazer o quê? Tu pode escutar alguém que estiver falando, mas tu tem que ter o Espírito Santo para discernir o que ele está falando, se é da parte dele O ou da parte de Deus. de Deus. Por quê? Porque se é parte do homem, tu vai caminhar e bater na parede. Porque vai entrar Vai ter tope. vai falar aquilo que Jesus falou. Deixa o som cego guiar Guiando outro o cego. Ambos cairão no buraco. no buraco. Então, seja, um som que é cego, ou seja, uma pessoa. Eu sempre digo assim, ó, que a Sagrada Escritura, quando o apóstolo Pablo ali fala acerca da armadura celestial, que fala assim, acerca do escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçai com os pés da preparação do evangelho. Eu penso em a pessoa que não calça os pés, não calça os pés com a preparação do evangelho, ele anda para lá, para cá, sem direção nenhuma. É como se fosse o vento soprar para uma palha sem direção. Ou seja, então se a pessoa só escutar e não tentar buscar o Espírito Santo, a pessoa vai o quê? Vai errar, vai ver o outro errando e vai pegar o que geralmente o Manuel garanto que já ouviu falar, até tu, Carlos. Uma pessoa já pega um, já pega outro, já coloca tudo na mesma panela e fala todo mundo é igual. Eu não gosto de ir nessa igreja porque o pastor fez isso, o irmão é aquilo, a irmã é aquilo. Aí tu fala assim, não é isso. É que as pessoas verdadeiramente não conhecem o Espírito Santo. Claro, el Espíritu Santo trae armonía, trae unidad. Exatamente. Busca ahí los frutos del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante que quiero resaltar sobre cuando alguien tiene al Espíritu Santo, cuando tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene los dones, los frutos del Espíritu Santo, que dice, Peraí, deixa eu só ver, os frutos do Espírito Santo é capítulo 5, versículo... Ah, não. Perdão, tô em Gálatas, eu tô eu tô pensando na armadura celestial. no, la de Gálatas.
Capítulo 22. No, léelo Desde o começo. desde el comienzo. Ah, Cuando habla del fruto del Espíritu Santo. O fruto do Espírito. O fruto. O os. Como eu disse, Os fruto o fruto. o fruto. O fruto. Lee. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade e felicidade, mansidão, domínio próprio. Ah, contra essas coisas não há lei. No hay ley. Hay algo muy interesante que tienen que ver acá. No dice los frutos, porque muchas veces hasta yo me equivoco. Digo los frutos del Espíritu Santo, pero no dice los frutos, dice el fruto. Dice o fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos. Entonces, uno tiene que procurar tener el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es uno solo, que trae todo esto adentro. Es como un paquete que trae todo esto adentro. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes que dar el fruto que tiene todos esos componentes adentro, que es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paz. O sea, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es un árbol que da un fruto y el fruto tiene todo esto. Y otra cosa que tenemos que ver y notar en esto, en este versículo. Un árbol no se esfuerza para dar fruto. Un árbol no está forzándose todo el tiempo para dar fruto. Un árbol, cuando llega su tiempo, si donde está plantado, está bien plantado, tiene todos los ingredientes, tiene agua, dice la palabra de Dios que da su fruto a su tiempo. Y cuando llega el tiempo de dar fruto, el árbol tiene que dar fruto. Entonces, no es algo que nosotros forzamos. Si tenemos al Espíritu Santo, los frutos salen solos. En este caso vemos algo, y es que es bien claro, dice el fruto del Espíritu. El fruto, ¿de quién es el fruto? Del Espíritu. Nosotros no podemos estar tratando de convencer a la gente de que somos mansos o tenemos paz, porque no es algo que se esfuerza. Es algo que uno tiene y ya. Si tienes al Espíritu Santo, eso se va a ver, eso se va a notar, eso se va, la gente solo lo va a ver. Por eso yo digo que nosotros estamos más expuestos al pecado, a caer, a cometer errores cuando no le damos prioridad al Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente eso, cuando le damos oídas, escuche bien, cuando le damos oídas a gente que no está llena del Espíritu Santo. Porque esa persona siempre nos va a guiar según experiencia pasada, según cosas que pasó. Y experiencias personales. Experiencias personales que no me va a servir de nada. E é perigoso, né? Y es muy Porque peligroso. assim, ó, se não serviu para ele algumas certas coisas, ou serviu para ele, talvez não serva para No, mim. porque somos seres diferentes. Exatamente. Entonces, si tú no me guías, si tú no me das un consejo según el Espíritu Santo, tú me estás empujando a un terreno que quizás sea involuntario, porque Claro, quizás la ahora persona hay no sea voluntario, experiencia. no lo está haciendo con intención, lo está haciendo para ayudar, pero como esa persona no tiene el Espíritu Santo, no va a poder guiarte esa verdad que tú estás precisando. Ahora hay experiencias que son iguales. Por ejemplo, No, obviamente, hay cosas que son, si vos estás pasando por una situación que ya yo pasé, es una situación personal, la cual el Espíritu permite que uno pase y a través de ella poder restaurar a la otra persona. Entonces, son cosas así. Ahora bien, ¿cómo uno sabe si una persona está llena del Espíritu? Es algo simple y lo vemos ahí mismo en Gálatas 5:16. Ahí lo vemos clarito, ¿no? el fruto del Espíritu, el Espíritu No Santo. es porque brinque, No es porque salte, no es porque hable bien, porque no. ahí no dice que el que tiene el Espíritu es buen charlatán, buen falador. Não, Não, e não o tem que Espírito, ser não, bom agora falador. falando assim no fruto, o fruto do Espírito Santo, O fruto. me fez me imaginar, sabe o quê? Querendo ou não, me aparece. Se tu for pensar assim, ó, o que é uma bergamota ou uma laranja? É uma fruta, né? Mas quando tu descasca, não tem vários gomos. Cada gomo como simboliza algo do Espírito. Ou seja, é uma fruta que dá diversas, como é que é?
É que nem assim, ó. Eu tava Es que estudando. la naranja tiene o sea, varias vitaminas, tiene vitamina C, tiene mucho componente. Ese es el componente que te da el Espíritu Santo, del conjunto que te da, lo que Exatamente. el conjunto. Falou certo. Sí, Ei, Entende? outra coisa, eu tava estudando a Sagrada Escritura. E aí me deparei deixa eu vou estudar isso daqui, acerca da escritura do Espírito Santo sobre a obra de Deus, do Espírito Santo. E eu comecei a estudar, e eu parei numa cena que, assim, que tinha um cirurgião, foi fazer uma viagem, uma excursão, se eu não me falha a memória. Ele pegou o trem, e aí numa passagem o trem acelerou, o metrô, né, acelerou, e aí perto de numa cidade montanhosa, assim, tinha uma meia curva meia bem fechada que assim, ó, e só que o trem, o cara de longe viu, o maquinista viu, e aí ele tentou frear assim e conseguiu frear, mas mesmo assim o trem descarrilhou dos trilhos. Aí eu sei que capotou, muitas pessoas como é que é, ficaram feridas. E aí chamaram os, como é que é? Chamaram os bombeiros para ajudar lá. Paramédico. E isso, o preparamento, e aí o cirurgião saiu assim, apavorado, como pegou pano, começou a ajudar ali, né? E aí ele começou a chorar, e aí veio vindo o bombeiro correndo assim, e perguntou para ele, que choras? Que houve? Aí o cirurgião assim, o cirurgião falou pra ele, eu tô chorando porque eu sou cirurgião. E ele olhou assim, eu sei que tu é cirurgião, tu tá me falando, mas tu tá bem? Sim, sim, tô bem, tô bem. Ele assim, então, como é que é? Te acalma, se tranquiliza. E ele começou a chorar, 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 e se botava a mão na cabeça e se desesperava, né? Pela cena e tava vendo. Dele assim, ó. Aí o bombeiro perguntou, mas o que tanto que tu chora que eu não tô entendendo? E o cirurgião falou, é que tu não tá entendendo. Ele assim, tá, mas me explica o quê? Daí ele falou assim, ó. Eu sendo cirurgião, eu sem as minhas ferramentas, eu não sou ninguém. ah, Aí, ou seja, ele queria salvar um monte de pessoas, mas ele estava limitado, faltava No, ferramenta. Aí, então, e o livro estava demonstrando a gente sem o Espírito Santo, a gente sem as Escrituras, a gente tem limite. Eu posso dar um conselho de dizer assim, tchê, trabalha bem, estuda, seja alguém. É um conselho limitado, porque Claro. aquilo ali tem passagem. Claro. Um exemplo, um trabalho, colégio, faculdade, tudo tem passagem. Mas eu dar um conselho espiritualmente, através do Espírito e pela palavra, dizendo assim, busca Deus, vai te ser salvo. É um conselho eterno. É um conselho para toda a vida dele. Então é um conselho que assim, ó, que tem que ser semeado para gerar no coração dele uma ideia, um pensamento de dizer assim, verdadeiramente, eu preciso ser salvo. Eu preciso. Esse mundo está perdido. Eu ligo a televisão, é tantas coisas absurdas. Eu escuto a rádio, é tantas brincadeiras com não sei o que lá. Eu entro na internet, uma desgraça. Esse mundo está cada vez mais e mais Claro. pior. Então, como é que é? Voltando a falar, o Espírito Santo, além dele ser Deus, eu sinto que assim que o Espírito Santo, ele não é que ele quer ser uma pessoa, um ser humano assim, mas ele quer estar à vontade, sabe? Claro. Eu tava escutando como é que é, meu primo que ele leu um livro lá, eu não me lembro qual que era. E aí ele tava falando de que era uma pessoa que tinha muita intimidade com o Espírito Santo. E aí só que eu falei, tá, mas qual era o milagre que ele tinha? Daí ele me falou assim, não, é que ele era um cara problemático, um rapaz problemático. Claro. Eu falei assim, tá, mas o que ele era? Ele não falava, ele era muito gago. Ele fala, tu tá aí? Então assim, ó, no colégio caçoavam dele, brincavam dele, faziam bullying com ele. Então, no colégio ele não falava, na rua ele não falava, chegava em casa ele falava. Aí o Espírito Santo começou falar com ele, que ele tratava o Espírito Santo como uma pessoa. Ele chegava em casa, ele ia direto no quarto dele, falava com o Espírito Santo. E a mãe dele pensava assim, que tanto esse filho sincero nesse quarto? O que tem nesse quarto que esse guri não sai pra rua, não faz nada de errado? Porque assim, ó,
uma das coisas que o Espírito Santo, aí que eu quero chegar, uma das coisas que o Espírito Santo entra na nossa vida é a mudança de atitude. A gente já, Exatamente. a gente não consegue, não consegue, para de mentir, para de falar mal dos outros. A gente tinha, por favor, tinha pessoa que falava, chegava perto de mim, eu só escutando, te desgraçava a vida de todo. Ah, E aí quando ela me escutava, eu falava assim, ó, você não tem problema com ninguém, né? Eu falei, por que tu não fala mal de ninguém? Só que é o Espírito Santo que trabalha na gente e as escrituras. Por isso, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nos transforma, nos dá uma nova vida. É como Jesus, é como a Bíblia fala. O homem, como é que é? O primeiro homem carne, o primeiro homem alma, como é que é? Pecou e morreu. Aí o homem, segundo Adão, espírito trouxe vida, que é Jesus. Então, assim, ó, o Espírito Santo, além dele, como é que é? Além dele nos edificar, nos transformar, ele nos faz, como é que é? Nos relembrar da palavra. Quando a gente tá no sim. meio do povo e as pessoas falando mal do ciclano, é isso, aquilo. E nos traz memória. E a gente nos traga as memórias que fala assim, Sim. tchê, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados e potestade. E aí tinha deixa eu poder falar. Aí ontem tava conversando com um colega meu, e um colega meu, ele assim, ó, como é que tá teu preparo físico? Uhum. Por quê? Meu preparo físico? Ah, mas como é que tá? Como é que tá? Me explica aí, tu tá bom? Tu consegue aguentar alguma coisa? Eu falei, tia, eu já fiquei acordado uma noite e um dia e meio, já fiquei bastante tempo sem comer, sem beber água, já caminhei bastante, eu tenho um preparo bom pela minha idade, né? E aí tá, mas e se tu fosse policial? Eu falei, pá, se é policial, não quero ser. Não gosta. Não gostaria dele, mas por quê? Mas por quê? Ser justo, ser uma pessoa que tem que bater nos bandidos. Eu falei, tchê, comigo isso não, cara. Não dá. Eu falo assim, ó. Aí eu falei pra ele assim, eu falei pra ele assim, sabe por que ele assim? Porque eu falei assim, tchê, primeiro eu gostaria de ser um psicólogo, um terapeuta, um professor. Ele, tá, mas por que isso? Porque eu sou evangélico. Claro. Eu só conheço as escrituras. Eu tô pra ajudar, pra aconselhar uma pessoa. Eu vou falar assim, ó, eu vou chegar diante de um drogado, eu vou querer bater nele, vou querer botar ele no presídio, só vou revoltar ele em uma Claro. penca. Então, o que eu prefiro? Então, eu prefiro ser um cristão, psicólogo ou um terapeuta que eu vou falar assim, meu Que amigo, ajuda, claro. meu amigo, Bueno, estamos llegando al final, ya no estamos pasando el tiempo. Así que vamos a darle un consejo a las personas. Principalmente, este consejo va para los creyentes. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se vio forzado con Sansón, ¿no? Vos sabes que cuando Sansón pecó, Sansón había quebrantado todos los principios. Y el Espíritu Santo estaba aguantando todo lo que Sansón hacía. El último principio que le faltó a Sansón por quebrar fue el de los cabellos. Era el último. Mientras había principio, el Espíritu estaba con Sansón. No podía acercarse a muertos. Había una regla que no podía casarse con extranjeros. Sansón quebrantó todas las leyes. Un voto que había dicho su madre también. Lo del voto de Nazareato Sí. Conlleva eso. No puede tocar animales, nada muerto. No puede Estaba acercarse. apartado. Y comió miel de un león muerto. El tipo es increíble. Entonces, no seamos como Sansón, porque vimos dónde llevó eso a Sansón. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se contrista. Debemos de aprender de que el respaldo de nuestra vida viene de Él, porque Él fue que dejó Jesús. Entonces, ojo con eso, señores. Ojo con eso, creyentes. Independientemente de lo que pase, el Señor y el Espíritu ve todo lo que hacemos. Conoce nuestros corazones hasta lo más profundo. Y a Él no lo podemos engañar, lo que yo le decía a Carlorita. Podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Consejo para los creyentes, Bruno. Bien brevito aí, porque se não acaba o tempo. Eu concordo assim com o Manuel, né, acerca disso, né, do Sansão ali. Mas eu também eu penso que assim, ó, que uma das coisas que assim que as pessoas perderam o temor, né? Porque brinco com as coisas do Deus,
com as escrituras, com a igreja, né? Fazem piada na televisão, né? Certa vez eu tava sentado conversando assim, né, na casa não me lembro de que, na casa de alguém, e aí eu vi uma cena, né, as pessoas brincando, ah, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É como as escrituras falam assim, né, acerca do perdão, né, acerca da blasfêmia, a gente podemos blasfemar, a Bíblia fala que pode blasfemar até o nome do Senhor Jesus Cristo, mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem nem perdão, é pecado eterno, né? É tão delicado, né, essa situação, assim, ó, de nós falar do Espírito Santo, né, porque tem certas cenas, né, que as pessoas não falam sobre isso, né? Então tem pessoas que olham isso, brincam, fazem sarro, né? E o Espírito Santo ele tem sentimento, ele se entristece. É como eu estava mencionando lá para um amigo meu, falou assim, ó, meu rapaz, meu colega assim, Fernando, olha, presta atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo ele está sempre com a gente, mas qualquer atitude minha que eu posso fazer alguma coisa errada, ele sai de perto de mim sem fazer barulho e sem eu perceber. Eu só vou perceber porque eu posso ficar triste do nada, posso me irar, posso vir qualquer coisa ruim. Eu penso, pá, Deus não está comigo, o Espírito Santo se apartou de mim, por quê? Porque ele não se pactua com meus erros. Então todos os dias eu tenho que me forçar, se esforçar a ter uma vida justa, pedir perdão, pedir ajuda para ele. Não é feio mostrar os erros, é feio é esconder e continuar fazendo. Mm. É isso que eu Amén, deixo para así es. vocês, meus amigos. Carlos, Bueno, mi consejo para los cristianos y los que visitan iglesias, porque yo sé que para una persona que no es cristiana ese tema no es tan importante. Para los que van a la iglesia y no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en todo lugar y está disponible para todos. Es solo pedirle que se revele a tu vida, porque es una promesa que Jesús les hizo a los discípulos y esa promesa nos toca a nosotros. Y sabemos que sin el Espíritu Santo, la vida cristiana que ya es difícil, se vuelve casi imposible. Se vuelve imposible servir a Dios, se vuelve imposible hacer la voluntad de Dios. Si ves que te ha costado servir a Dios, te ha costado mantenerte en el camino y sientes más atracción por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, es porque necesitas tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes tener un encuentro con el Espíritu Santo? Él está disponible. Tú tienes que estar disponible. Tú tienes que pedirle, desear que Él te visite, desear que Él tenga un encuentro contigo y dejarte guiar por Él. Provocar que Él te llene. Buscarlo, orar, leer la Biblia, buscarlo en intimidad, pedirle con ruego, con ayuno, lo que tú quieras, pero pedirle que Él te llene y te guíe para que puedas tener una vida cristiana más firme, más constante y puedas ver todas las promesas de Dios cumplirse en tu vida a través del Espíritu Santo. amén, gloria a Jesús. Muchas bendiciones para cada una de las personas que nos están escuchando. Esperamos que esta conversación sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima. Esto es por su gracia.